Olá, eu sou Genilce. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estágio de licenciatura em Educação Física da Uninter, continuando o assunto sobre a importância do exercício físico para a qualidade de vida dos idosos. Hoje vamos falar sobre envelhecimento. O que é o envelhecimento? O envelhecimento do organismo, como um todo, está relacionado com o fato das células somáticas do corpo. Elas começam a morrer e elas não são substituídas por novas, como acontece na juventude. Isso está ligado, entre outros fenômenos, o envelhecimento das células. Fisiologicamente, o envelhecimento está associado à perda de tecido fibroso, que é a taxa mais lenta de renovação da célula, da renovação celular, e a redução de rede vascular e glandular. A função de barreiras que mantém a hidratação da célula também fica prejudicada, dependendo da genética, do estilo de vida. As funções fisiológicas normais de passagem do tempo, sua saúde e suas aparências estão diretamente relacionadas aos hábitos alimentares e o estilo de vida escolhido pela pessoa, né? A radiação ultravioleta, o excesso de consumo de álcool, o abuso de tabaco, a poluição ambiental, entre outros, são os fatores que aceleram o trabalho do relógio biológico, provocando o envelhecimento precoce. Além disso, o aumento de peso corporal e dos níveis de açúcar no sangue também podem colaborar para que a pele envelheça antes do tempo. Olha só, né? Muito legal essa explicação. Então, para complementar o que eu já falei, eu vou colocar um vídeo explicando um pouco mais sobre o envelhecimento. Acompanha lá. Olá, boa tarde. Hoje no Panorama nós vamos falar sobre envelhecimento. Há um momento em que o corpo anuncia a chegada da velhice. A Organização Mundial de Saúde considera que a terceira idade começa aos 60 anos. Mas será que todos pensam assim? Augusto e Kyoko têm 60 anos. Eles trabalham 10 horas por dia de segunda a sábado. Mesmo assim, o casal ainda encontra tempo para fazer trabalhos voluntários no orfanato e participar de provas de rally com um grupo de jipeiros. Antigamente eu não andava nos matos, não fazia trilha, não fazia raids, então hoje eu me sinto melhor hoje do que quando eu tinha menos idade. Na minha cabeça eu não me sinto velha, eu não fico pensando como se eu tivesse 60 anos. A revista americana Money quis saber em que momento da vida as pessoas ficam velhas. Quem tem entre 21 e 36 anos acha que é com 59 anos. Pessoas na faixa dos 37 aos 52 anos disseram que é a partir de 65. Já quem tem entre 53 e 72 anos acha que a velhice chega aos 73 anos. No Japão, onde a população é bem mais envelhecida do que a do Brasil, é considerada idosa a pessoa que tiver entre 75 e 89 anos. Dos 65 aos 74 anos, ela é pré-idosa. Acima dos 90, super idosa. A cada ano, 650 mil brasileiros completam 60 anos de idade. Para a Organização Mundial da Saúde, é aí que começa oficialmente a terceira idade. Mas será que existe um momento na vida em que podemos considerar as pessoas velhas? 55, geralmente, já está com dor nas costas, já tem cabelo branco, já tem uma cabeça diferente. Eu acho que não tem uma idade. A sociedade gosta de impor, né? Ela pode ser considerada velha quando ela se tornar velha dentro de si mesma, né? Quando completou 80 anos, Sophia Loren, uma das atrizes mais lindas do mundo, disse que envelhecer pode ser agradável e até divertido. Basta viver satisfeito e conservar a ilusão. Para falar sobre o processo de envelhecer, nós recebemos Alexandre Kalash,
presidente do Centro Internacional da Longevidade, e Marília Louvison, docente da Faculdade de Saúde Pública da USP. Você também pode participar dessa nossa conversa, mandando suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Muito obrigada pela presença. Que bom conseguir conciliar a agenda dos dois aqui hoje, né? Nós que agradecemos. Nós percebemos aí pela reportagem, né, que quanto mais idade a pessoa tem, mais ela empurra aí, né, a chegada da velhice, vamos dizer assim. Então, para quem tem 20, é velho é quem tem 50, né? Para quem tem 50 é quem tem 70. E assim vai, não é, doutor Kalash? E é natural. É natural que a gente tenha essa perspectiva de curso de vida. Mas o importante é que a gente tenha e perceba que envelhecer é um processo ao longo da vida. Quem tem 5 já está envelhecendo, quem tem 25 também, quem tem 75 também. E é a melhor coisa que nos pode acontecer. Envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. E se a gente introjeta isso, vamos começar a se preparar para a velhice sem preconceitos. Vamos envelhecer, mas adotando sempre medidas, estilos de vida, comportamentos para que a gente possa chegar bem. A vida hoje deixou de ser uma corrida de 100 metros. Quando eu nasci, a expectativa de vida era de 43 anos. Você vinha com todo o gás para chegar ao fim. Hoje, nós estamos com uma expectativa de vida chegando a 77. São 34 anos mais de vida. Então é uma maratona, deixou de ser uma corrida de 100 metros. Ninguém chega a uma maratona bem se não se preparar, não tiver estratégias, habilidades, conhecimentos e comportamentos para chegar ao fim. É uma maratona diária, não é, Marília? A doutora Kalash colocou aí. Então, de fato, né, nós envelhecemos à medida em que nós nascemos, né? O dia a dia, né? Mas temos medo desse processo? O velho é sempre o outro, né? A velhice é muito relacional. E esse processo ao longo do curso de vida, a gente envelhece como vive, né? Nós estamos sempre envelhecendo. Eu sou mais velha do que ontem, né? Sou mais jovem do que você amanhã. Então, essa perspectiva de que ao longo da vida, quanto mais nós vivermos, mais velho estaremos, né? E acreditando que todos nós vamos viver muito, porque a sociedade mudou muito e cada vez essa revolução da longevidade muito rápido. Há muito pouco tempo atrás, não era razoável imaginar que você ia viver tanto. Então, você logo se sentia mais velho, porque também essa proximidade do fim da vida te coloca nessa possibilidade de talvez não ter mais tempo para fazer tudo o que você quer, o que hoje não é verdade, né? Nós temos plano B, plano C, plano D, a vida não acaba, você fala, mas é isso mesmo, né? E a gente precisa chegar bem, né? Sim, essa questão. E chegar bem é chegar feliz, ter projeto de vida, de felicidade e ir construindo isso ao longo da vida. Agora, né, nós ouvimos às vezes das pessoas assim, tô ficando velho, né? Como se alguns sinais começassem a surgir. Existe isso? O corpo dá sinais? Há sinais. Mas vocês, mulheres, são privilegiadas, porque vocês têm um sinal biológico, que é um relógio, que chama-se menopausa. Então, se você ainda não se cuidou antes, quando chega a menopausa, você tem um aviso. Opa, as coisas já não são como estão. Houve uma diferença, o homem não. O homem, ele vai empurrando literalmente com a barriga, que vai crescendo e ele vai empurrando com a barriga. Mas o que acontece? É uma perspectiva de gênero, não tem nada biológico aí. Mas isso é porque o senhor chamou de privilégio isso. Privilégio? Porque se você tem esse aviso, se você ainda não se cuidou para envelhecer bem, com a menopausa você tem aquele aviso que passa a ser um privilégio e o homem passa em brancas nuvens. Outra coisa que é importante, menino não chora. Menino, quando rala o joelho no chão brincando de bola, algum adulto chega perto e fala assim, não foi nada, passa uma água, continua a jogar. A menina, alguém pega no colo, meu benzinho, dá beijinho. Vocês aprendem a cuidar, inclusive se autocuidar. Vocês vão ao médico, vocês têm menstruação, vocês fazem pré-natal. Em geral, é a mãe que leva o filho no médico. Vocês têm uma intimidade com o serviço de saúde. Então, nesse sentido, encaramos melhor o processo de envelhecimento? Por outro lado, existe na nossa cultura, perverso. Para a mulher, mais ainda do que o homem,
que é a aparência física. E a Marília pode comentar isso. Pois nesse sentido não temos privilégio, né? Com certeza. A cobrança eu falei, vou ter que disputar cabelo essa discussão de gênero cabelo aqui. branco para homem, Acho né? Que assim, é charme, né? Para mulher é não, os homens têm né? uma sobremortalidade, né? Morrem mais cedo, são menos, assumem menos essa limitação que esses sinais que a idade fala. Você fala, vão trazendo sinais, né? O corpo biológico envelhece e você vai precisando construir. Quando a gente fala, tem que prevenir quedas, tem que saber que não dá para ficar subindo em qualquer lugar, com qualquer idade, porque você tem um tônus muscular menor, tudo. E para isso, quanto mais você puder mantê-lo... E ossos mais fracos. Os ossos, né? Mas você vai construindo adaptações e vai vivendo com as limitações, que não são só... Limites na vida não são só pela idade, né? Mas você vai produzindo essas possibilidades. As mulheres são mais, às vezes, até se adaptam melhor, percebem melhor os sinais, aceitam melhor essas limitações, mas tem uma questão social, da questão da exigência, exatamente, da beleza e da juventude, né? Uma sociedade rápida, do jovem, do fast, né? Tudo fast, tudo rápido. E esta limitação envolve, inclusive, também um outro tempo de viver, uma outra percepção da vida e a beleza mesmo, né? Sim. De você poder... o próprio cabelo branco da mulher, né? Hoje as mulheres tentam disputar esse lugar e se colocar com esta beleza que é belíssima. Muito. Mas o fato de uma mulher ter cabelo branco, até mais do que ser careca em alguns momentos, colocam ela no lugar da velhice, né? Exato. E aí esse lugar da velhice pode ser muito preconceituoso. Que a gente ouve essa questão, mas isso te envelhece. Não faça isso. É uma tirania. Você falou, olha, não dá para voltar atrás no tempo, né? Não tem o que envelhece e o que engorde. A gente ou é gordo ou é velho e vai ser cada vez mais velho conforme a gente viver mais. Agora, do ponto de vista, né, da saúde, como é definida a velhice? No sentido de que os governos têm essa necessidade de atrelar isso a uma idade cronológica, né? Então, até com a mudança de expectativa de vida, nós vemos aí que isso vem mudando. A própria Organização Mundial da Saúde faz esse papel. Mas do ponto de vista da saúde é diferente. Não devemos, então, atrelar apenas a idade cronológica, né? Quando eu fui diretor da Organização Mundial da Saúde, no Departamento de Envelhecimento de Saúde, muitos anos, eu batalhei muito para aumentar um pouquinho dos 60 para os 65 anos. E os países em desenvolvimento foram contra. Não. Aqui as coisas são diferentes. E, por um lado, há uma razão grande aí. Compare aqui no Brasil. Uma coisa é envelhecer como nós estamos envelhecendo, com privilégios, com acesso a serviços, a informação, inclusive a possibilidade de trabalhar. Outra é a realidade de milhões de brasileiros, inclusive que nos ouvem. Sim. Que nos estão vendo agora. E que o envelhecimento é punitivo. Você não tem opções de fazer as escolhas certas, porque as escolhas mais saudáveis não são as mais baratas, acessíveis. Você mora onde não tem calçada, iluminação. Como é que você vai andar, fazer caminhada, que dirá correr? Como é que você vai comer brócolis na primeira semana do mês? Não vai sobrar dinheiro para comer açúcar e farinha no final. Fica até difícil, né? Até imagina até o trabalho de vocês e o nosso mesmo aqui da imprensa, que tentamos dar informação nesse sentido. Então, precisa sim fazer atividade física, ter opções de lazer, mas muitas vezes se não tem, né, o outro lado aí que é o poder público fazendo a sua parte para oferecer essas opções. Por isso a importância de políticas públicas que ajudam a reduzir essas desigualdades, né? Nós vivemos num país extremamente desigual e há várias velhices, né? A velhice é uma quantidade muito grande de pessoas e muito diversa que viveram de maneira muito desigual e envelhecem de maneira muito desigual. As políticas públicas de equidade que consigam avançar para uma redução da pobreza, para uma inclusão destas pessoas a acesso a serviços, etc., colocam elas em outro lugar que ajuda muito mais do que a gente ser prescritivo e dizer tem que, né? Precisa ampliar possibilidades de acesso aos serviços públicos de saúde. Estamos fazendo isso de alguma forma no nosso Infelizmente, na minha visão, muito pouco. Muito pouco? Muito pouco. De 0 a 10? 2. 2, não é nada. Hoje, 2. Eu acho que existe uma falta de compromisso do governo desde a esfera federal. Existe muito populismo, existe muita ação que não está levando a nada, ou muito palavrólio, mas, na verdade, com pouca ação. Nós temos que chamar a atenção dos políticos, desde o nível federal, de que hoje o envelhecimento ele acontece já. Nós vamos sair de uma realidade de 24 milhões de pessoas com mais de 60 anos, hoje, para daqui a 30 nós chegarmos a mais de 64 milhões. Vou até trazer uns números aqui nesse sentido, aqui, só para a gente
clarear aqui, né? A expectativa de vida do brasileiro aumentou, vem aumentando aí. Em 1940 era de apenas 45 anos, 1940. Em 2015, 75 anos e meio, né? Então, hoje 12,5% da população brasileira, 12,5% tem mais de 60 anos. Em 2050, esse número deve ultrapassar 30%, né? O que estamos perdendo quando não olhamos justamente para isso? Porque de 0 a 10, 2 estamos olhando para essa situação? Porque são políticas mais integrais, mais integradas. A gente, e aí tive a oportunidade de trabalhar com Kalash, por exemplo, como a gente chama das cidades amigas do idoso, age-friendly. São inúmeras políticas de cuidados de longa duração, temos toda uma regulamentação de cuidadores, da dependência na velhice e do envelhecimento mais ativo, que até para atravessar uma rua, as políticas não privilegiam estas pessoas mais velhas, né? O que é uma política pública que privilegie, por exemplo? Pois é. Dá exemplos na prática. Por exemplo, a questão da mobilidade é fundamental, né? A gente tem que isso para todo mundo. Sim. Mas quando você olha para o envelhecimento, tem outras limitações. Quando a gente coloca esse eixo, por exemplo, da segurança, né? Tem que ter segurança financeira, né? Apoio de políticas de seguridade social e proteção social que me permitam construir uma possibilidade de uma saúde que me permita ter condições de ir e vir e produzir outras ofertas e me movimentar pela cidade, mas eu preciso de segurança e preciso de espaços de participação e de inclusão, porque também há um isolamento muito grande se você não tem condição, se você não tem saúde, se você não tem acesso, se você não consegue se movimentar, você vai cada vez ficando mais isolado. As crianças estão nas escolas, as pessoas estão trabalhando, os idosos vão se restringindo à sua casa quando as têm, né? Isso tudo pode estar encapsulado no que a Marília falou, que é esse projeto da Cidade Amigo do Idoso, que nós começamos na Organização Mundial da Saúde, depois de um trabalho de formiguinha de 2 anos para poder chegar, trabalhando com 35 cidades, a um guia da Cidade Amigo do Idoso. De lá para cá, de 2007, são 10 anos, uma trajetória longa. Nós temos mais de 500 cidades que estão aplicando bem mundo afora, e mais 2.000 cidades que estão, de uma forma ou de outra, adaptando esse guia para as suas realidades. São 12 anos de trabalho criterioso, sistemático, metodológico, com todas essas dimensões que importam para a vida nossa, como adultos, minha como idoso, de políticas de moradia, de transporte, de inclusão social, de acesso à informação, de tudo que é importante para cada pessoa poder viver bem nesse espaço onde cada vez mais as pessoas idosas vão viver, que é a cidade. No entanto, aqui no Brasil, com todo o esforço que eu, Marília e outros estamos procurando fazer, são pouquíssimas as cidades que fizeram isso direito. Outros, através do populismo, lançam projetos como se fossem cidade amiga e não são. É esse o problema, é o populismo. Eu fiquei chocado quando o Ministério de Desenvolvimento Social, há 2 semanas atrás, lança que vai fazer o projeto Brasil Amigo do Idoso e tem que ser antes de janeiro porque tem eleições no ano que vem. É isso que não pode. A gente tem que ter uma seriedade muito grande de fazer. Eu fico chocado também porque o projeto começou no Brasil e a gente faz tremendos avanços mundo afora e aqui a gente fica sem poder fazer o progresso. E tem uma coisa importante, para fazer bem feito, tem que ouvir o idoso. O protagonismo é dele, ele é que sabe. Quem é o especialista sobre envelhecimento é quem já envelheceu. De baixo para cima, protagonismo. E aí a resposta de cima para baixo, para que venham as políticas em resposta àquilo que a gente identificou. E é o paradoxo, né? Porque estamos vivendo num momento no país de congelamento de recursos do orçamento para políticas sociais, que vão poder impactar muito fortemente naquilo que a gente já faz, até ampliando desigualdades, né? As políticas de austeridade fiscal que privilegiam muito mais a lógica do capital e não a lógica das políticas de desenvolvimento sociais, assustam um pouco. E o envelhecimento
envelhecimento pressupõe não só recursos, mas também articulação, né? Articulação intersetorial, que no momento que a gente vive também das questões muito dicotômicas, né? Tão divididas, tão fragmentadas, fica muito difícil você otimizar políticas públicas que precisam de recursos e precisam de apostas políticas de que de verdade a gente quer que as pessoas vivam melhor na cidade. Sim. Agora, com a sua experiência assim, em outros países, né, teria algum modelo que poderia servir aqui ou não? Aqui é completamente diferente, porque somos jovens nesse sentido, um país jovem, não é? De cabelos brancos. Que envelheceu, está envelhecendo muito rápido. Esse é o grande desafio. Os países desenvolvidos, eles primeiro enriqueceram para depois envelhecer. O Brasil está na contramão. Nós estamos envelhecendo muito mais rápidos. Por exemplo, a França. Foram necessários à França 140 anos para dobrar de 10% para 20% a proporção de 60 a mais. O Brasil vai fazê-lo em 19 anos. O Brasil, daqui a 30 anos, como você disse, vai chegar a 30% da população idosa. Hoje, nós temos a metade da proporção de idosos que tem o Canadá. Em 2050, nós vamos ser mais envelhecidos que o Canadá. É tudo muito rápido. Num contexto de crise, de problemas, de falta de seriedade. E se tivesse, assim, uma regra para todo mundo, para envelhecer bem, junte 4 capitais. Capitais para a vida. Capital vital é a saúde. Todo mundo quer envelhecer com saúde. Segundo capital, conhecimentos. Porque se você não acompanhar essa revolução tecnológica de conhecimentos todo dia, não só para um profissional, é aquele mecânico de automóvel que há 20 anos atrás precisava saber mecânico, hoje ele precisa saber mecânica e eletrônica. Não aprendeu eletrônica, já perdeu o emprego. Não vai ter chance de envelhecimento ativo. Terceiro, e que é muito importante, o capital social. Procure ser leve, procure ter amigos, procure ter gente à sua volta, porque quando a coisa aperta, você vai precisar deles. Adulto ranzinza é chato, velho ranzinza ninguém atura. E o último é o capital financeiro. Se você puder acumular, maravilha, mas vai dar esse tipo de recado para quem está chegando ao vermelho todo mês? Exatamente. Nós vamos falar um pouquinho mais disso no próximo bloco. Até já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre o processo de envelhecer. Com a gente, Alexandre Kalash, presidente do Centro Internacional da Longevidade, e Marília Louvison, docente da Faculdade de Saúde Pública da USP. Quem é que as pessoas estão participando aqui da nossa conversa? Luiz Fernando, ele diz o seguinte, que na opinião dele, envelhecimento está na cabeça das pessoas, o que existe é uma limitação do corpo. Aí ele conta assim, que leva também o entendimento que não devemos nos comportar do mesmo jeito que uma pessoa mais nova. Então, exemplo, se aos 40 anos eu dirigia a 700 quilômetros por hora, que aos 55 eu dirijo 350 por dia. Por dia, não por hora. Bom, enfim, o que eles dizem é que tem que mudar, né? Desacelerar, né? Vamos dizer assim? Sim e não. Na medida da sua possibilidade, né? Vai construindo algumas coisas muito pelo contrário. Você começa a andar de bicicleta, começa a fazer outras coisas, dependendo da sua disponibilidade de tempo e de manutenção dessa energia. Agora, talvez ele esteja falando, olha, ao invés de eu me colocar numa condição cansativa, etc., de dirigir tanto, eu vou começar a fazer mais escolhas, né? O tempo nos permite muito frequentemente isso, de você poder reduzir alguma atividade para implementar outras. Sim. E ter propósito de vida mesmo. Para além da idade, né? As pessoas às vezes falam, o idoso é 60 anos no Brasil, eu não sou velho, sou idoso. Você tem um marco legal, mas a gente continua, imagine você com a cabeça que tem hoje, aos 70 anos. Sim. Enquanto você conseguir fazer faz sentido quando a gente ouve assim, né? Mas ele acha que ainda é jovem, né? Tem que indicar isso. Tem muito preconceito nisso também, né? O quanto que é preconceito e o que faz sentido nisso e o que é preconceito. O que as pessoas têm que perceber é que você aos 30 não pode fazer aquilo que você pode fazer. Não é obrigatório. Pode fazer aos 70. E aos 70, você pode não poder fazer aquilo que você faz aos 30. E é esse balanço que pode criar um mundo muito mais harmonioso. Eu te digo com toda tranquilidade, eu não estou interessado em fazer hoje o que eu fazia aos 30. Nem quero, nem preciso.
Aos 30, eu estava fazendo carreira, eu tinha que me provar. Ou eu já me provei, ou eu já fiz a carreira, ou não fiz. Eu hoje estou interessado em deixar um legado. Eu estou interessado que daqui a 20 anos se lembrem de mim. Eu estou interessado em poder atingir as pessoas, de dar uma mensagem, de poder fazer coisas que quando você 30, 40, 50, por todos os processos, por toda a competitividade que a gente tem, não pode. Isso a gente chama de geratividade. Eu hoje estou interessado em talvez até inspirar alguém, de ser mentor, de passar a experiência. Aos 30 eu ainda não a tinha acumulado. Então, quer dizer, a importância que o Amélia colocou assim, a importância de ter propósito, sim, e de fazer coisas que você não podia fazer. Sim, aquilo que faz sentido, aquilo que é um projeto que às vezes você adiou, inclusive, né? Você às vezes passa a fazer coisas que você adiou por conta desses momentos da vida, que você ainda tem condição e energia de fazer, vai fazer. E você, muito pelo contrário, às vezes tem um plano B de vida que você vai até trabalhar um pouco mais. O próprio, eu e o Kalash, né? O Kalash hoje, quando você fala essa hiperatividade, você fala até quando? Até quando quiser, até quando puder, até quando for bom, né? Até quando der. Sim, e aí você define a velhice. É quando você define quando que você quer parar. E como que funciona, né, nesse sentido, né? Justamente, né? Por que tem algumas pessoas que dizem, eu me sinto tão jovem, né? Tem uma agenda, assim como a sua, que tem uma agenda ali que, né? Nós precisamos arrumar um espacinho nela, né? E outras que não, outras pessoas que se sentem, que dizem, eu me sinto mais velho. O que peso tem? É a genética que diz isso? A genética é responsável por 20, 25% da sua longevidade com qualidade de vida e biologicamente bem. O resto é tudo estilo de vida e onde você mora, as oportunidades que te dão, o direito que você tem de participar, porque você pode estar muito bem e a sociedade te pune porque discrimina, não vai te dar espaço, você não pode participar. Então, é um conjunto importante que depende não só de você, biologicamente, de você poder chegar lá bem, mas a sociedade onde você está te dá as A nossa sociedade é preconceituosa nesse sentido, né? Sem dúvida. A própria imagem, o símbolo aí do idoso, que é uma pessoa curvada, de bengala, exatamente. Que é longe da realidade de hoje, não é verdade? É uma luta que a gente tem feito de vamos tirar essa bengala da mão, não tem nada errado em ter a bengala. Sim. Mas quando você pede, eu faço isso, uma audiência de 1000 pessoas, leigas ou profissionais, pense num idoso. Mas a minoriazinha de 2, 3, 5% é que vai pensar numa pessoa com a tal da bengala na mão e curvado. Então, vamos encontrar símbolos que possam transmitir o que é ser idoso hoje no século XXI. Porque voltando àquilo que a gente falou, que a velhice é muito relacional, né? Depende muito desta relação de quanto que você está mais velho ou mais jovem. Quando você fala, essa pessoa, você tem agenda de jovem, né? Porque a gente tem um certo preconceito que o que é jovem é bom e o que é velho é ruim, né? O velho é o que envelheceu, estragou para jogar fora. Então a gente vai construindo esse preconceito, né? Com a idade, né? Achando que você fala, se a gente brinca, fala, encontrei no caixa do banco um velho, fala, meu Deus, ele vai demorar uma eternidade, que coisa. Só que não, às vezes ele faz muito mais rápido do que muito jovem. Mas a gente já tem um preconceito de que ele devia estar em casa, não devia estar naquela hora do rush fazendo aquilo para me atrapalhar. Porque eu sou jovem, eu preciso fazer coisas, eu tenho trabalho. Também, né? No trânsito, você fala, meu Deus, é velho. Assim como você fala, é mulher, né? Porque há um preconceito, um desrespeito da qualificação e da potência, que precisa ser desconstruído na sociedade. E aí você vai poder usar mini saia, usar cabelo colorido, enquanto você achar que isso faz sentido, enquanto o seu círculo social, de alguma forma, considerar que isso faz parte da sua inserção. Porque você não vai para a rua fazendo algo se você acha que aquilo não tem nenhum sentido e seus amigos e ninguém mais acha. Sim. Na hora que você tem esta possibilidade, como é que a sociedade vai reconhecer que nós estamos vivendo mais e que nós vamos continuar mais tempo fazendo muito mais coisas que a princípio você achava que era coisa de jovem? E vamos precisar mais de que esses idosos façam mais coisas. Porque com os 30% de idosos, a gente vai ter que aumentar a capacidade de produtividade do idoso para a sociedade dar certo. Senão você vai ter um peso, um fardo enorme de 30%, se não aproveitarmos esse capital humano, com a sua experiência. Pode ser também com algumas limitações, mas aproveitar aquilo que cada um pode aportar para que o Brasil seja viável. O envelhecimento Uma coisa que não vai dar certo é continuar se aposentando aos 54 anos. Exato. Humberto Martins, ele está chamando... social, né?
Vou colocar aqui mais uns comentários. Humberto Martins, ele diz que é necessário, né, quanto mais idade, aumentar a atividade física. O Mike Ribeiro coloca: as cidades não têm infraestrutura desde o atendimento nem para a infância, nem para os adolescentes. E os idosos, então, parecem invisíveis, né, para a sociedade. Nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. Então, eu gostaria que vocês dessem um recado final aí para quem está envelhecendo. Quer dizer, para todos nós, né? Já que todos nós. Começamos a envelhecer a partir do momento que nascemos, a partir do momento que estamos vivos, não é verdade? Como está chegando ao fim, eu acho que aqueles 4 capitais que eu falei, tem uma palavrinha-chave, duas. Comece já, ainda como não começou a se preparar para a velhice, comece já aos 25, aos 80 ou aos 58. Nunca é tarde demais, mas quanto mais cedo, melhor. Então, essa é a mensagem principal. Você vai envelhecer. Em toda probabilidade hoje no Brasil. Que comece já significa fazer o quê já? Acumular os 4 capitais da saúde, dos conhecimentos, da participação com o capital social e, se possível, financeiro. E tem um propósito de vida. Pense que com essa vida muito mais longa, você vai poder fazer o que os teus antepassados, que morriam cedo, não tiveram oportunidade. E talvez... Dá para ter muito mais vidas, então, dentro dessa vida, não é verdade? Com certeza. E talvez fazer aquilo que a dádiva da longevidade te dá. Acho que vivam da melhor maneira que puder, né? Tente ser a melhor versão de você todos os dias e, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que continuar lutando socialmente para que as políticas públicas possam dar respostas à necessidade dessa sociedade que esse tempo de resposta das políticas está quase que se acabando. Nós precisamos acreditar que cada vez mais nós estamos perdendo tempo e nós precisamos de políticas públicas num país tão desigual que ajude a que todos possam viver melhor, envelhecer melhor. E cada um de nós construir a sua própria história, as suas possibilidades de viver melhor a cada dia e com isso vai envelhecer melhor. Sem dúvida, é o que esperamos. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Obrigada e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você.